Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário que vocês for ver esse vídeo. Eu vou repetir o texto que eu gravei passado, porque não ficou bem explicado. Então eu vou explicar para vocês, para que vocês entendam melhor essa situação. É muito grave isso aqui, viu? Que está na segunda carta de São João, no versículo de 7 a 11, que diz pelo seguinte: porque muitos sedutores que não confessam a Jesus Cristo encarnado espalharam-se pelo mundo. Estes é o sedutor, o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes o fruto de nosso trabalho, mas, ao contrário, recebereis uma plena recompensa. Todo aquele que avança e não permanece na doutrina de Cristo não possui a Deus. Aquele que permanece na doutrina é o que possui o Pai e o Filho. Se alguém vem até vós, se alguém vem até vós sem ser portador desta doutrina, não receberei em vossa casa, e nem saudai. Aquele que o saudam participa de suas obras má. Olha, gente, esse sedutor que está explicando aqui, o anticristo, são todos aqueles que não aceitam o Cristo gerado no ventre de Maria, por ordem de Deus Pai, tá? Esses são os anticristos, tá? Os sedutores que estão seduzindo a humanidade inteira no mundo, tá? Aqui os apóstolos ainda pedem para que nós tome cuidado para não perder aquele trabalho pesado que os apóstolos fizeram para manter a igreja de Cristo de pé, tá? Eles deram a vida para que essa igreja mantesse de pé, porque o povo queria acabar com essa crença que Jesus deixou. E os apóstolos deram a vida para que permanecesse essa crença, essa fé, essa igreja santa que vem de Jesus, que é o corpo de Cristo, tá? Aqui ele ainda disse pelo seguinte: todo aquele que avança e não permanece na doutrina de Cristo não possui a Deus. Aquele que permanece na doutrina possui o Pai e o Filho. Olha aí. Então não tem outra maneira de nós chegar até Jesus a não ser nessa igreja que ele deixou. Nessa doutrina que os apóstolos pregaram com fé, coragem, garra para a humanidade. Essa doutrina é a de Jesus. Quem é o portador dessa doutrina? É os padres, é os bispos que estão no lugar dos apóstolos, que vêm cuidando dessa doutrina. Tá? Não existe outra doutrina perante Jesus Cristo. Os apóstolos eles deixam bem claro em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Para começar, o Novo Testamento, eles foram zelados pelos apóstolos, porque Jesus não escreveu nada. Jesus não escreveu nada. Ensinou para eles. E eles pregou para as comunidades. E as comunidades escreveu os livros que hoje se encontram na Bíblia. Então quando alguém disse: eu só acredito que está na Bíblia, pois deve acreditar nisso aqui, porque não tem outra história. A história é essa aqui. Então eu, para acreditar na Bíblia, eu preciso aceitar essa doutrina que os apóstolos cuidavam, que deram a vida para manter ela. E aqui ainda tem uma coisa mais grave, que disse aqui, ó: se alguém vem até vós sem ser portador dessa doutrina, não recebereis em vossa casa, e nem o saudai. Aquele que o saudam participa de suas obras má. Ou seja, por isso que eu disse em vários vídeos que é um pecado gravíssimo você pegar uma Bíblia dessa e pregar uma doutrina que está fora da Igreja Católica.
É um pecado gravíssimo, tá? Então você nunca deixa um pastor, você irmãozinho católico, tá? Vocês aí, meus irmãos, principalmente os que são católicos, você nunca deixa um pastor impor a mão na tua cabeça e orar. Nunca faça isso. Porque tá aqui, ó, bem claro. Tá aqui, ó. Se alguém vem até vós sem ser portador dessa doutrina, não recebeis em vossa casa, e nem saudai. Aquele que sauda participa de suas obras más. Ou seja, se eu concordar em receber um pastor na minha casa, para pregar o evangelho na minha casa, eu estou concordando com o anticristo. Eu estou concordando com a falsa doutrina, tá? Então, meus irmãos, nós podemos receber um pastor na nossa casa? Pode. Só que ele tem que vir como amigo. Mas sendo portador dessa doutrina falsa deles, nós não podemos receber. Nós não podemos, tá? Então, nós não podemos deixar um pastor impor a mão em nós e orar como diz eles. Por quê? Eles estão pregando uma coisa que eles não fazem, que é aceitar essa doutrina de Jesus. E o que diz aqui? Para nós possuir o Pai e o Filho, nós temos que ser portador desta doutrina zelada pelos apóstolos. Não tem outra maneira de nós chegar até Jesus a não ser por essa doutrina apostólica. Não tem outra maneira. Porque é coisas que não existia outra. Só existia ela. Quando escreveram o Novo Testamento, só tinha ela, não existia outra, né? Então, ó, o conteúdo da Bíblia não se diz respeito a essas falsas igrejas que existem no mundo inteiro. Não, a Bíblia não pertence a eles. Que no caso que está citando aqui é o anticristo, tá? Todo aquele que vem bonitinho na tua casa pregando o evangelho, seduzindo as pessoas, mas ele não concorda com a doutrina que foi zelada pelos apóstolos, ele é o anticristo, como está surgindo aqui, tá? Se ele prega o evangelho e ele não aceita que Maria seja mãe de Jesus, ele é o anticristo. Porque no evangelho lá de São João, no primeiro capítulo, no versículo de 1 até o 14, lá deixa claro que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E como esse verbo se fez carne através do anúncio do anjo, que veio mandado por Deus, e Deus colocou o seu filho no ventre de Maria para ser gerado. Tá? Esse verbo se encarnou no ventre de Maria e se fez homem como nós. Tá? Depois do batismo que ele vem declarado filho de Deus, mas criou como qualquer um de nós, né, homem, e trabalhou igual nós. Esse é o Cristo verdadeiro, tá? Que não existe dois Cristo, só existe esse, tá, gente? Então nós temos que ter muito cuidado, ler com muita atenção. A sedução hoje é muita. São milhares e milhares de crenças, tá? E cada dia crescendo mais. Para você ter uma ideia, até os lésbicos, gays, eles têm igreja. Então, por que eles têm? Porque os outros teve o direito de ter. Assim que Martim Lutero é a raiz disso aí. O pai dos evangélicos são Martim Lutero. Então não tem nada a ver com Cristo Jesus. Martim Lutero criou por uma intuição dele e hoje já são mais de 4.000 crenças, que nenhuma concorda com a Igreja Católica. Nenhuma delas. Então o pai da igreja protestante, porque de crente não tem nada, o pai disso chama Martim Lutero. Tá? Qualquer um pode buscar na história que encontra isso aí. Você não vai encontrar a verdade se você buscar dentro da igreja luterana. Aí você não vai encontrar. Mas se você buscar através dos estudos que vem para colégio, a quarta série estuda isso aí.
quarta, quinta. Então tem os textos, tem a revolução da época que foi criado, tá? Ah, mas a Igreja Católica estava errada, tá? Só que isso não me dá o direito de eu largar a igreja que foi criada pelo próprio Cristo para ir para uma igreja fundada pelo homem. Isso não me dá o direito. Porque senão eu vou tornar um desses aqui, que é o sedutor e que está explicando aqui, ó. Seduz as pessoas, mas não aceita a sã doutrina. Então o serviço todo é perdido, tá? O serviço é perdido. Então nós temos que ter uma consciência, só existe uma doutrina, essa que foi zelada pelos apóstolos, tá? Ô, gente, Deus abençoa, muito obrigado, Deus abençoa a todos, um abraço.